Ela é lembrada como a mulher mais sedutora da história, a rainha que conquistou dois dos homens mais poderosos de Roma com um sorriso. A soberana que governou o Egito com graça divina, adorada pelo povo como filha da deusa Ísis. Mas por trás do cou escuro que delineava seus olhos escuros e do perfume de cinamomo que impregnava seus palácios, havia uma verdade que os poetas preferiram ignorar. Cleópatra não chegou ao trono por amor ou destino. Ela chegou pisando sobre os corpos dos próprios irmãos, e fez isso sem hesitar uma única vez. O mundo conhece Cleópatra VII como símbolo de poder feminino e sedução intelectual. Ela falava 9 idiomas, dominava matemática, filosofia e astronomia. Era a primeira da sua dinastia a aprender a língua do povo que governava. Mas o que os livros escolares raramente contam é o rastro de sangue que ela deixou dentro dos próprios salões do Palácio de Alexandria. 4 irmãos, 4 ameaças, 4 mortes, algumas por guerra, outras por veneno, uma ordenada por ela de dentro de um templo sagrado. Esta é a história real de Cleópatra, não a rainha dos romances, a rainha que sobreviveu a tudo, até não conseguir mais. Para entender o que Cleópatra foi capaz de fazer, é preciso primeiro entender o mundo em que ela nasceu. A dinastia ptolemaica governava o Egito há quase 3 séculos quando ela veio ao mundo, por volta do ano 69 a.C. Os Ptolomeus eram gregos de origem, descendentes de um general de Alexandre Magno, mas governavam como faraós egípcios, adotando os deuses, os rituais e as roupas do país que haviam conquistado. E adotaram também uma tradição que chocaria qualquer pessoa do mundo moderno. Irmãos casavam com irmãos para manter o poder dentro da família. Não era apenas uma questão de costumes, era uma questão de sobrevivência política. Se um rei morria e deixava filhos de mulheres diferentes, cada filho era um candidato ao trono. Cada candidato era uma guerra civil em potencial. A solução encontrada pela dinastia foi simples e brutal. Casar os filhos entre si, concentrar o poder em um único casal real e eliminar qualquer um que ousasse desafiar essa ordem. O resultado era uma família onde amor e ameaça coexistiam na mesma cama, onde um abraço de irmão podia esconder uma faca, onde a dessobresa do jantar podia ser a última refeição. Cleópatra cresceu nesse ambiente e aprendeu suas regras mais cedo do que deveria. Ela ainda era jovem quando viu seu pai, o rei Ptolomeu XII, ordenar a execução de sua irmã mais velha. Berenice IV havia tomado o trono enquanto o pai estava em Roma negociando apoio político. Quando Ptolomeu XII voltou, com tropas romanas pagas a peso de ouro, reconquistou Alexandria e mandou matar a filha que havia ousado sentar no trono dele, sem julgamento, sem cerimônia, com a mesma frieza com que se manda sacrificar um animal doente. Cleópatra assistiu a tudo isso, ou soube de tudo logo depois. E aquele episódio, segundo os estudiosos que analisaram sua trajetória, foi o momento em que ela compreendeu uma verdade fundamental sobre o mundo em que vivia. O trono não pertencia ao mais amado, nem ao mais justo. Pertencia ao mais disposto a eliminar os rivais. Berenice havia hesitado, se descuidado, deixado o pai voltar forte demais. Cleópatra anotou mentalmente. Ela nunca cometeria esse erro. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Quando Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., deixou 2 testamentos e um reino em crise. O Egito estava endividado com Roma, enfraquecido por anos de instabilidade política e cercado por um império que crescia a cada geração. O rei havia determinado que Cleópatra, então com 18 anos, governaria junto com seu irmão Ptolomeu XIII, um menino de 10 anos. Como determinava a tradição, os dois deveriam se casar. Uma jovem mulher de 18 anos, um menino de 10. Um casamento sem amor, sem escolha, sem saída. Mas Cleópatra não era uma jovem qualquer. Em questão de meses, ela afastou o nome do irmão dos documentos oficiais. Passou a emitir decretos apenas em seu próprio nome.
Começou a se apresentar como encarnação de Ísis, a deusa-mãe, a protetora do Egito. Ela não estava simplesmente governando, estava construindo uma identidade divina que tornava qualquer desafio à sua autoridade uma heresia. Os conselheiros do rei menino não demoraram a reagir. Potino, o eunuco que controlava a corte do jovem Ptolomeu XIII, era um homem de inteligência fria e ambição ilimitada. Ele entendeu rapidamente que Cleópatra não seria uma rainha decorativa, que ela não recuaria para os aposentos femininos enquanto homens tomavam as decisões, e que enquanto ela estivesse no trono, o poder que ele exercia sobre o menino rei valia muito pouco. Então Potino fez o que homens como ele sempre fazem: começou a trabalhar nas sombras. Em 48 a.C., 3 anos após a morte do pai, Cleópatra foi expulsa do Egito, não com violência imediata, com manobras políticas, com o isolamento gradual de seus aliados, com decretos que minavam sua autoridade até que ela fosse forçada a fugir ou seria morta. Ela escolheu fugir, mas não muito longe. Na fronteira oriental do Egito, na região que hoje é o deserto do Sinai, Cleópatra começou a reunir um exército. Ela tinha aliados nas tribos da região, tinha dinheiro guardado, tinha o carisma de convencer homens a lutar por ela. E tinha uma coisa que seu irmão não tinha: a notícia de que Júlio César acabara de chegar a Alexandria. O general romano mais poderoso do mundo havia aparecido no Egito em perseguição a seu inimigo político Pompeu. E Ptolomeu XIII, tentando agradar ao romano, cometeu o erro fatal de ordenar a decapitação de Pompeu e mandar a cabeça como presente. César ficou horrorizado. Pompeu havia sido seu inimigo, mas também havia sido um homem de Roma, e aquele ato era uma brutalidade desnecessária que ofendia a dignidade romana. Cleópatra percebeu a oportunidade. A história do encontro entre Cleópatra e César é uma das mais famosas da antiguidade. Segundo o relato de Plutarco, ela se fez transportar até o palácio enrolada dentro de um grande tapete ou saco de linho, disfarçada para não ser interceptada pelas forças do irmão. Quando o embrulho foi aberto diante de César, Cleópatra estava ali, em pé, olhando diretamente para os olhos do homem mais poderoso do mundo. O que aconteceu nas horas seguintes mudou o destino do Egito. César não era um homem facilmente impressionável. Tinha 52 anos, havia conquistado a Gália, cruzado o Rubicão, derrubado rivais políticos com a mesma facilidade com que respirava. Mas Cleópatra era diferente de qualquer pessoa que ele havia encontrado. Ela falava latim fluentemente, conhecia a história romana, filosofia grega, astronomia, debatia estratégia militar com a precisão de um general. E junto com tudo isso, havia uma presença, uma intensidade que César simplesmente não conseguiu ignorar. Em questão de dias, os dois eram amantes. Em questão de semanas, César havia declarado apoio oficial a Cleópatra contra seu irmão. Ptolomeu XIII reagiu com uma guerra. As forças do menino rei cercaram o palácio de Alexandria, onde César e Cleópatra estavam. César precisou queimar parte da frota egípcia para se defender, e aquele incêndio, segundo alguns relatos, teria danificado parte da famosa biblioteca de Alexandria. Por meses, o conflito se arrastou. Mas Roma tinha recursos que o Egito não tinha. Reforços chegaram. E na batalha final, às margens do Nilo, as tropas de Ptolomeu XIII foram derrotadas. O menino rei tentou fugir de barco. O barco afundou. Ptolomeu XIII morreu afogado no Nilo com 13 anos. O primeiro irmão havia sido eliminado, não diretamente pelas mãos de Cleópatra, mas com a ajuda que ela havia estrategicamente buscado. O Egito precisava de um co-governante. A tradição era clara: uma rainha não governava sozinha. Cleópatra resolveu o problema da maneira mais conveniente possível. Casou com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, que tinha por volta de 11 anos. Uma criança, um símbolo, alguém que jamais ameaçaria seu poder real. Enquanto o menino existia como figura decorativa no trono, Cleópatra governava com mão firme. Ela navegou pelo Nilo com César em um grande barco real, mostrando ao romano o país que era seu. Teve um filho com ele,
Cesarion, o pequeno César, e usou a existência desse filho como símbolo político poderoso. A rainha do Egito havia se unido ao homem mais poderoso de Roma. O Egito era aliado, não colônia. Era sócio, não escravo. Por alguns anos o equilíbrio se manteve, mas Cleópatra era pragmática demais para ignorar que Ptolomeu XIV crescia, que um dia esse menino teria aliados próprios, interesses próprios, ambições próprias, que Potino ou algum outro conselheiro ambicioso poderia um dia transformar aquele jovem em um rival real. Ela não esperou que isso acontecesse. Os registros históricos são discretos sobre a morte de Ptolomeu XIV. Dizem apenas que ele morreu jovem, por causas não especificadas. Mas Cleópatra era uma estudiosa do campo da farmacologia. Ela havia, segundo relatos antigos, conduzido experimentos com venenos, testando diferentes substâncias em prisioneiros condenados, observando os efeitos com precisão científica. Ela sabia exatamente quais substâncias produziam sintomas que pareciam doenças naturais. Sabia quanto tempo levava para agir. Sabia como esconder os rastros. Ptolomeu XIV morreu. Ninguém fez perguntas demais. Cleópatra colocou seu filho, Cesarion, ainda uma criança, como novo co-governante. O menino era seu, completamente sob seu controle. O poder, na prática, permanecia onde sempre havia estado, nas mãos dela. Havia, no entanto, um problema que Cleópatra ainda não havia resolvido completamente. Uma irmã, chamada Arsínoe. Arsínoe IV era a irmã mais nova de Cleópatra, e entre as duas jamais havia existido afeição genuína. Durante o conflito entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, Arsínoe havia escapado do palácio cercado e se juntado às forças do irmão, colocando-se, na prática, do lado oposto ao da irmã mais velha. Depois da derrota de Ptolomeu XIII, Arsínoe havia sido levada prisioneira a Roma por César, exibida acorrentada no desfile triunfal do general pelas ruas de Roma. Mas César era um homem calculista. Exibir uma princesa em correntes era propaganda. Executá-la criaria um mártir. Então Arsínoe foi enviada para o exílio em Éfeso, uma cidade na costa da atual Turquia, onde viveu nos recintos do famoso templo de Ártemis, viva, mas longe, neutralizada, mas respirando. Para Cleópatra, longe não era suficiente. Enquanto Arsínoe estava viva, havia sempre a possibilidade de que alguém, um general romano descontente, um nobre egípcio ambicioso, um inimigo político, pudesse encontrá-la e transformá-la em bandeira de uma rebelião. A rainha legítima do Egito injustiçada pela irmã usurpadora. A narrativa estava pronta, só precisava de alguém disposto a usá-la. Cleópatra decidiu eliminar essa possibilidade. Depois da morte de César, assassinado no Senado romano em 44 a.C., Cleópatra navegou pelas águas turbulentas da política romana com a mesma precisão que havia navegado antes. Roma estava em guerra civil. Marco Antônio e Otávio dividiam o mundo entre si e lutavam pelo que sobrava. Cleópatra, como sempre, identificou o homem mais poderoso e o aproximou de si. Marco Antônio havia herdado o controle do Oriente Romano, incluindo as regiões próximas ao Egito. Era alto, de constituição atlética, com uma presença que dominava qualquer sala. Mas era também impulsivo, emotivo, suscetível à adulação de maneiras que César nunca havia sido. Cleópatra o recebeu no Egito com uma encenação espetacular. Chegou ao encontro do general num barco com velas de seda cor de púrpura, remadores que moviam os remos ao ritmo de flautas, e ela mesma vestida como Afrodite, a deusa do amor, rodeada de crianças fantasiados de Cupido. Marco Antônio ficou completamente apaixonado e completamente dentro do plano de Cleópatra. Foi a Marco Antônio que Cleópatra pediu o favor que havia esperado anos para solicitar: a execução de Arsínoe. Antônio enviou soldados a Éfeso. Arsínoe foi encontrada dentro do templo de Ártemis, um dos locais mais sagrados do mundo antigo, tecnicamente inviolável,
um espaço onde até criminosos podiam buscar asilo. Os soldados de Antônio não se importaram com a sacralidade do lugar. Arsínoe foi morta dentro do templo. O assassinato em solo sagrado causou escândalo por toda a região mediterrânea, mas Arsínoe estava morta e Cleópatra havia conseguido o que queria. Todos os seus irmãos estavam mortos. 2 irmãos e uma irmã eliminados em sequência, ao longo de pouco mais de uma década. Cleópatra governava o Egito sozinha, com Cesarion como figura decorativa no trono, com Marco Antônio como aliado militar e amante apaixonado, com um povo que a adorava como deusa. Ela havia chegado ao topo, havia eliminado todas as ameaças internas, havia sobrevivido a tudo, mas o mundo ao seu redor continuava mudando. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta história e deixe seu comentário sobre o que você achou de Cleópatra até aqui. Otávio, sobrinho, neto e herdeiro político de César, futuro imperador Augusto, era um homem completamente diferente de Marco Antônio. Onde Antônio era impulsivo e emotivo, Otávio era frio e metódico. Onde Antônio amava o luxo e a festa, Otávio era disciplinado e calculista. E enquanto Antônio se enredava cada vez mais no Egito, tendo filhos com Cleópatra, distribuindo territórios romanos como presentes para ela e para os filhos dos dois, Otávio esperava pacientemente em Roma, construindo sua base política, aguardando o momento certo. Esse momento chegou em 31 a.C., na Batalha Naval de Ácio, na costa da Grécia. As frotas combinadas de Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram a frota de Otávio e perderam, de maneira devastadora. Cleópatra retirou suas naves do combate em determinado momento e Marco Antônio a seguiu, abandonando o campo de batalha. O gesto foi interpretado como covardia, traição e derrota definitiva. Em poucos meses, Otávio havia chegado às portas de Alexandria. Marco Antônio, acreditando que Cleópatra havia morrido, se jogou sobre sua própria espada. Ferido gravemente, foi carregado até onde ela estava e morreu nos braços da rainha que havia amado e pelo qual havia perdido tudo. Cleópatra, agora verdadeiramente sozinha, viu seu reino desaparecer. Otávio entrou em Alexandria. Recebeu Cleópatra com cortesia formal e fria. Não havia ódio em seus olhos. Havia algo pior: indiferença estratégica. Ele precisava dela viva por pouco mais tempo. Precisava levá-la a Roma, exibi-la no seu desfile triunfal como César havia exibido Arsínoe, mostrar ao mundo romano que havia conquistado o Egito e sua rainha lendária. Cleópatra conhecia aquele roteiro. Havia visto a irmã exibida em correntes pelas ruas de Roma. Havia visto o rosto das multidões romanas, a humilhação calculada daquele espetáculo. Ela era Cleópatra VII, filha de Ptolomeu, rainha do Egito, encarnação de Ísis. Ela havia governado o país mais rico do Mediterrâneo por mais de 2 décadas. Havia tomado decisões que mudaram o curso da história. Ela não seria exibida em correntes. A morte de Cleópatra, em agosto de 30 a.C., é um dos episódios mais debatidos da história antiga. A versão mais famosa, a da serpente, a da áspide escondida numa cesta de figos, pode ser uma lenda elaborada posteriormente. O que os historiadores concordam é que ela morreu de envenenamento e que foi uma escolha deliberada. A mulher que havia estudado venenos por décadas, que havia observado seus efeitos com olhos de cientista, escolheu para si mesma uma morte que fosse digna de uma rainha. Tinha 39 anos. Com ela morreu mais do que uma mulher. Morreu uma dinastia de 3 séculos. O Egito se tornou uma província romana, administrada diretamente por governadores nomeados por Otávio. As riquezas que Cleópatra havia preservado e acumulado alimentaram a máquina de guerra de Roma por gerações. Cesarion, o filho que ela havia colocado no trono como co-governante, foi executado por ordem de Otávio. O único filho de César não poderia existir num mundo governado pelo herdeiro de César. O que fica quando se olha para a vida de Cleópatra sem a névoa romântica que os séculos construíram ao redor dela?
significa uma mulher extraordinariamente inteligente que nasceu num sistema extraordinariamente cruel. Um sistema onde a escolha não era ser boa ou má, era eliminar ou ser eliminada. Ptolomeu XIII teria mandado matá-la se ela não tivesse agido primeiro. Arsínoe poderia ter sido o centro de uma rebelião que destruiria o reino. Os venenos e as guerras e as alianças estratégicas não eram caprichos de uma mulher ambiciosa. Eram as ferramentas de sobrevivência num mundo onde a alternativa era a morte. Isso a absolve? Não completamente. 2 irmãos e uma irmã morreram para que ela governasse. Ptolomeu XIV, o último deles, era provavelmente inocente de qualquer conspiração real. Era jovem demais para ter planejado qualquer coisa. Arsínoe havia lutado contra ela, sim, mas vivia em exílio pacífico, longe do poder. O assassinato dentro de um templo sagrado era uma linha que Cleópatra cruzou não por necessidade imediata, mas por precaução estratégica. E ainda assim, é impossível não reconhecer o que ela foi. A última rainha de uma civilização de 5.000 anos, governando um país que o mundo inteiro cobiçava, cercada de inimigos em todas as direções, usando cada ferramenta disponível para manter o Egito independente pelo maior tempo possível. Ela fracassou no final, mas durou mais do que qualquer previsão razoável permitia. As vítimas foram esquecidas. Os irmãos mortos, a irmã assassinada no templo, seus nomes aparecem apenas como notas de rodapé na história de Cleópatra. Ela, a sobrevivente, a que eliminou todos os rivais e governou por mais de 20 anos, é a que a história lembra, a que os poetas cantaram, a que os filmmakers recriam, a que os livros celebram. Talvez seja essa a mais sombria lição que sua história ensina. No jogo do poder absoluto, o que importa não é quem foi mais justo, mais compassivo, mais digno de ser lembrado. O que importa é quem sobreviveu mais tempo. E Cleópatra sobreviveu a todos os seus irmãos. Só não conseguiu sobreviver a Roma.